Bom, então vamos a um acesso, para ver como é que funciona então o Google Sala de Aula. A primeira coisa que tem que ser feita é entrar no e-mail do Gmail, escolher a opção Apps e a partir dessa opção escolher Google Sala de Aula. Feito isso, ele vai carregar, a página do Google Sala de Aula. Vale lembrar que o Google Sala de Aula também tem a versão para dispositivo móvel, para smartphone. Funciona tão bem quanto a versão para web, para computador. Ok, aqui eu já tenho algumas turmas, então acessou, clicar no botãozinho mais e vai oferecer duas opções. Participar de uma turma, criar uma turma. Participar é se algum professor já tiver uma turma e quiser te convidar como professor, você tem essa opção. Então, no meu caso aqui, a gente vai fazer criar uma turma. Então, aparece uma nova tela e aqui a gente vai colocar o nome da turma. Geralmente, a gente põe o nome para poder facilitar a nossa vida. Por exemplo, vou colocar aqui nono ano E, por exemplo. Seção, normalmente eu não preencho, e assunto, no meu caso, por exemplo, pode ser matemática. Beleza. Aqui, se eu quiser, posso colocar o número da sala, para ficar mais fácil de localizar, mas no caso aqui eu não vou completar, então eu venho criar turma. Beleza, então ele vai criar a turma, às vezes ele demora um pouquinho mesmo, porque depende de internet, enfim, porque executa vários processos para criar essa turma dentro da sua conta. Bom, está criando a turma ainda. Bom, então já criou, já entrou automaticamente na turma. Veja que legal, ele já tem uma ferramenta de, dependendo do tipo de assunto que você põe, ele já coloca um plano de fundo automático para você. Mas se você quiser, você pode mudar aqui, ó, fazer upload de uma foto, ou então selecionar um tema. No meu caso, eu vou deixar esse aqui. Bom, criada a turma, você tem que inserir os alunos na turma. Como é que funciona esse processo? Extremamente simples. Nessa aba chamada Mural, abaixo do nome da turma aqui, ó, tem o código da turma. Se você clicar nesse quadradinho aqui, ó, o código fica grande. Ó. É esse código aqui que tem que ser informado para os alunos. Então, os alunos executarão o mesmo procedimento. Entrar na conta Google, na conta Gmail deles, da escola. Depois, escolher aplicativo Google Sala de Aula e lá na opção vai aparecer a opção Criar Turma ou Participar. No caso dos alunos, eles vão participar. Tá? No caso do domínio da escola, para os alunos já está personalizado para aparecer apenas a opção de participar de uma turma. Beleza. Então esse é o código que tem que ser passado para eles. Feito isso, já entrei aqui na minha tela inicial. Vamos explorar um pouco sobre essa tela. Aqui é o mural. Então tudo que eu fizer de postagem sempre vai ficar nesse mural aqui. Então, por exemplo, crie e programe avisos, responda as postagens dos alunos. Então os alunos podem postar se você permitir. É claro que essas configurações você mesmo pode trabalhar elas. E aqui a aba de atividades. Então é nessa aba que eu crio atividades para os alunos. Então, se eu clicar no botão criar, ele vai dar uma série de opções. Tarefa, tarefa com teste, pergunta, material, reutilizar uma postagem que eu já fiz e algum tópico. Vou pegar, por exemplo, aqui ó, de material. Vou criar uma tarefa, como se fosse uma tarefa material. O que ele vai fazer? Ele vai permitir eu postar materiais aqui. Por exemplo, vou colocar aqui resumo equação do segundo grau. Beleza, posso colocar uma descrição e aí eu venho aqui, ó, tem duas opções. Eu posso pegar um arquivo que está no meu computador ou então eu posso pegar um arquivo que está diretamente no meu Google Drive. Então vou fazer isso aqui. No meu Google Drive, por exemplo, eu já tenho que ter subido um material lá, pode ser um PDF, um PowerPoint, um arquivo do Word, enfim, qualquer tipo de arquivo. Então eu posso escolher o arquivo que eu quero aqui. Por exemplo, eu vou escolher esse arquivo. E venho adicionar. Basicamente é isso. Quando eu clicar aqui em postar, o que acontece? Postei o material. Beleza. Se eu voltar agora na aba mural, o que vai acontecer? Ó? Kleber postou um novo material, resumo da equação de segundo grau. Então esse link aparece no Google Sala de Aula do aluno. Quando ele clicar aqui, vai aparecer para ele o arquivo. Então ele clica, aí ele vai ver o arquivo. Então ele pode ter um PDF, até um próprio vídeo, enfim, tem várias opções aqui. Bom, voltando aqui então na aba mural, sempre que eu postar vai aparecer aqui, atividades,
qualquer coisa que eu vou criar de atividade tem que ser nessa aba. Então, material foi o exemplo, eu posso colocar uma pergunta e uma tarefa. Essa tarefa pode ser, por exemplo, um slide de PowerPoint que você quer que os alunos façam a partir de uma aula que foi dada. Por exemplo, uma aula sobre a história das equações do segundo grau. Então, o aluno tem que produzir um slide apresentando o que é a equação do segundo grau ao longo da história. Então, cada aluno poderia fazer esse tipo de tarefa. E é esse recurso aqui que eu usaria, tarefa. Bom, não vou entrar em detalhes com relação a isso agora nesse momento, mas importante é aqui, ó, quando o aluno entrar, todos vão aparecer aqui, ó, alunos. Todos aparecerão listados aqui nessa aba. Né? Bom, é importante, bom, tem a aba de configurações aqui também da turma, né, aqueles nomes que se eu quiser mudar o nome, as opções lá que eu deixei. Aqui tem algumas opções interessantes, por exemplo, se eu quiser que os itens excluídos apareçam, eu posso marcar aqui, ó, apenas os professores vão poder ver itens excluídos, alunos não verão. Notificações condensadas é quando o aluno enviar a tarefa, enfim, pode aparecer notificações. Se você tiver configurado a conta no celular, você vai ser notificado pelo celular também que foi postado uma nova atividade pelos alunos. Aqui é importante, ó, isso aqui. Por exemplo, no mural, o que você pode configurar? Os alunos podem postar e comentar. Os alunos só podem comentar, apenas os professores podem postar ou comentar. Né? Então, assim, dependendo do nível de maturidade da turma, você vai deixar essas coisas aqui abertas. Os alunos podem tanto postar quanto comentar. Ou então os alunos podem só comentar. Geralmente eu deixo só essa opção. Os alunos podem só comentar porque nas turmas que eu crio não tem necessidade de o aluno ficar postando material, essas coisas. Então eu deixo essa opção já selecionada mais ou menos por padrão. Os alunos só podem comentar na turma. Resumo para o responsável. Isso aqui é, por exemplo, se cadastrar o e-mail do pai, o pai pode receber um resumo, né, do que está sendo feito de atividade no Google Sala de Aula. Depois disso, escolhi as configurações e aí eu venho aqui no botão salvar. Salvei, ele volta para lá novamente. Bom, em relação a atividades é isso. Pessoas já comentei sobre. É isso aí. Então esse é um resumo bem básico sobre a utilização inicial do Google Sala de Aula. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as atividades, como enviar essas atividades, né, como criar atividades e como que essas atividades chegam para os alunos e uma vez essas atividades respondidas, como que isso chega para o professor. A princípio, então, é isso. E até o próximo vídeo.